Pois bem, gente, estamos começando aqui mais um podcast. Sua história é um caos. Eu tenho certeza que vai ser bom demais da conta, viu? Esperamos poder agradar vocês, promover um riso, né, uma alegria, além de conhecer a história de cada um. Aqui do minha direita, meu irmão, Agostinho. Firme e forte, né, Agostinho? Firme e forte, dois tacas na lama. Ei, lasqueira. Tudo bem para hoje? Tudo certinho. Mais solto? Mais tranquilo. Mais tranquilo. Nosso convidado, nosso ilustre convidado, primeiro, né? O primeiro convidado do podcast é o nosso grande amigo e irmão Edgar Hubner. Para quem não conhece o Edgar Hubner, ele é mais conhecido aqui em Cidade Laginha do que moeda de R$1. Seja bem-vindo, Edgar. Foi um prazer ter aceitado para nós o seu convite, tá? O prazer é meu, pastor Agostinho, receber esse convite, né? Eu entrevisto muito na rádio, né? Mas ser entrevistado assim no podcast e ser o primeiro, né? Ter essa honra de ser o primeiro é uma honra para mim também. Maravilha. Pois é, nós vamos distribuir aqui as nossas perguntas para você, tentar arrancar um caos dele, né, Agostinho? Ixi. Vai ter bastante. Vai ter, eu acho que vai ter, sim. Edgar, você é morador de Laginha desde que nasceu? Nascido e criado aqui. Nascido e criado. Nascido e criado. Seu pai, como é que chamava? Seu Ari. Ari. Ari Hubner, França. O seu famoso Ari. Eu tenho 63 anos e eu comprei fumo de rolo do seu pai. Meu pai era famoso no fumo de O rolo. fumo de rolo dele era... hoje fala meio suspeito, né, Agostinho? Mas o fumo de rolo dele era bom. Saía gente de Cachoeiro para vir comprar aqui. Eu sei disso. Era fumo caseiro, né? Caseiro. Comprava direto da produção. Ele sabia comprar, não tinha fumo ruim, não. É história, né? É história de Laginha, Tem né? alguma história com o Suari. Tem também? Tem. Ué, então você pisou na terra. Soaria gente boa. Calmo, né? Quem chegava lá, calmo, tinha um docinho. Tinha. Doce de E abóbora. o engraçado assim do pai, o pai era tão acostumado a vender o fumo e que ele já sabia o peso no olho. Isso. Então ele já pegava o canivete e cortava, dizia, agora Exatamente. quer 50 gramas. Ele já cortava ali o pedaço ali, já sabia o tamanho que dava 50 gramas. Exatamente. Então assim, podia colocar na balança ali que o erro era mínimo. Então, mas era, a base que ele tinha era no olho ali. Conhecimento. Prática, né? Pois é, eu sou testemunho ocular disso. Eu comprei fumo, na época eu fumava, né? Lá na roça, então eu comprava dele. Ele era famoso mesmo. Você levou muito fumo também para as lojas? Viu? Carregou? Não é da minha época, não. Eita, fuminho bom. O meu pai, ele fumava fumo de rolo. Só que não picava o fumo. Ele pegava aquela perna, se arrancava aqui e embrulhava no papel. Você tá doido? Ele não tinha paciência de... Não. Ele pegava o fumo ele cheio de corte. Tirava uma trança daquela, enrolava e fumava o dia todo. Que é isso? Nossa. Meu pai não tragava cigarro, era só pra soltar fumaça e falava que era pra espantar a marihuana da roça, assim. Ficava o dia todo com um cigarro, e queimava o dia todo aquele negócio. Assim não. O beicinho dele também devia estar azedo na hora de chegar em casa, né? Boa recordação dele, Edgar? Boa recordação. Eu tenho umas histórias com o pai, assim, tremenda. Porque, por exemplo, eu tive o privilégio, pela minha mãe trabalhar na escola, eu tive o privilégio de estudar na sala de alunos que eram mais aplicados, assim. Às vezes tinha uma situação financeira um pouco melhor, que às vezes o pai cobrava mais questão de educação, essas coisas assim. Não que os outros não cobrem, né? Sim. Mas, por exemplo, então eu conviver com algumas crianças que tinham uma situação financeira um pouco melhor que a minha me fazia, às vezes, desejar as mesmas coisas que eles tinham mais facilidade. Por exemplo, eu estudei em salas assim, na época estava no auge, hoje está essas bicicletas elétricas aí, mas na minha época era BMX, Caloi Cross, você lembra disso, né, Gustavo? Então, assim, meu sonho na época, por causa dos meus colegas, era ter uma BMX, na verdade. Você chegou a escrever cartinha pra Xuxa? Escrevi. Eles faziam sorteio de BMX, né? Escrevi muito, porque era não só pedindo BMX a bicicleta, mas pedindo bateria também. Mas era o que tinha antigamente nesse programa de criança. Aí eu lembro que eu falei com meu pai, assim, eu nunca pedia nada do meu pai, porque eu sabia da realidade nossa, né? Que era uma realidade de muita dificuldade e tal. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, todo mundo da minha sala está comprando, os meus colegas todos estão comprando, estão ganhando, né, a bicicleta BMX, me dá uma também, de presente. Aí meu pai ficou todo assim, falou, filho, mas deve ser muito caro. Aí veio, meu pai tirou um tempinho lá no comércio dele, veio ali na loja do NECA,
olhar a bicicleta ali, não sei se foi na loja do Neco, se foi na galeria, acho que foi na loja do Neco mesmo. E chegou a olhar e falou assim, nossa, mas aí ele virou para mim e falou, filho, é muito caro. Então o que o pai vai fazer? O pai vai conseguir um dinheiro, o pai vai comprar a metade. Vou deixar a metade paga lá. A outra metade você vai comprar. Aí eu falei, mas pai, que jeito? O pai foi lá no seu Raulino e pediu o seu Raulino para fazer uma caixa de engraxar para mim. Com 6 meses, o Neca deu um prazo de 6 meses para o meu pai para pagar a outra metade. Com 6 meses eu fui lá e comprei a bicicleta. Parabéns, bonita, né? Olha aí. Bacana. Então, assim, eu valorizei bastante, né? Porque eu ralei para poder comprar. Então, assim, meu pai me deu uma grande lição com isso aí. Que nada, não pode dar nada de mão beijada. É. Mas, ao mesmo tempo, meu pai era muito sistemático. Porque com 15 dias eu perdi a bicicleta. Por quê? Porque na época tinha um vigia na pracinha chamado Sou Liberalino. Não sei se eu conheci. Sou Liberalino. O que acontece? Eu estava andando com os colegas de bicicleta na rua, naquela avenida ali em frente ao hotel do Didi, na época. Sim. E era a mesma situação de hoje. Estava vindo uma carreta na contramão. Naquela contramão ali. Para mim, desviar da carreta, a única situação que tinha era eu passar em cima da pracinha. Isso era chato com isso, né? E aí o seu Liberalino me pegou pelo braço, gritou com os meninos primeiro, eu sim, fiquei tranquilo e tal, mas ele me pegou pelo braço e falou assim, ó, você sabe que não pode andar de bicicleta em cima da pracinha, eu vou lá, eu sei quem é seu pai, eu vou levar você lá no seu pai. Puxa. Me levou lá no pai, eu morrendo de medo, eu fui empurrando a bicicleta e eles andando comigo até lá, e quando chegou lá, meu pai falou assim, ó, nossa, que vergonha, hein? E tal, e me tomou a bicicleta e vendeu ela. Puxa. Agora, a lição que a gente tira disso é que a educação naquela época, dura, difícil, mas olha aí, que lição, né? Que aprendizado, né, Agostinho? Exatamente. Não é todo pai que sabe isso, né? Não tem coragem de fazer não, isso. Hoje é muito fácil. O filho, às vezes, pega uma pirraça dentro de casa, o pai já é o meu caso em casa, se o menino pegar uma pirraça lá, vamos. Você cede fácil. Difícil. Não tem coragem de mandar comprar metade. Com 3 aninhos difícil. Eu ouvi contar um caos. Nada, meu netinho, 3 anos. Eu ouvi contar um caos dessa época de menino, né? Os meninos arteiros demais, mas tinha respeito, tinha medo, né? Tinha aqueles princípios todos. E na escolinha tinha um menino lá que era mais arteiro que os outros tudo. Aquela falinha de dente. Tinha aquela falinha de dente, ele gostava de cuspir por ali, né? Aí um dia chegaram mais cedo, escola de roça, e comeram lá umas bananas, e um deles jogou a casca assim, dentro da sala de aula. A professora veio e pisou naquela casca de banana, escorregou, caiu lá com as pernas para cima, livre para tudo quanto é lado, e os meninos caíram na risada. Caíram na risada. De repente a professora levantou-se, se compôs lá e falou assim, fulano de tal, por que você está rindo? Ah, professor, eu estou rindo porque eu vi a canela da senhora. Pode ir embora para casa. 2 dias de expulsão. E você, Manelzinho, por que você está rindo? Ah, professor, eu estou rindo porque eu vi o joelho da senhora. 3 dias. Está expulso. Aí esse do dentinho, né? Foi saindo com os livrinhos dentro daquela sacolinha de arroz, saindo para a porta assim, eu sei onde você vai. Estou expulso. Estou expulso. É coisa da escola. Dona Eva também, guerreira, né, guerreira, minha mãe guerreira. Sua mãe. Minha mãe é que cuidava do couro da gente lá em casa. É ela que ficava mais. O pai era aquele de olhar assim, a gente ia ficar com medo. Sim. A mãe não, a mãe a gente ia brincar, a gente fazia hora com a cara dela assim, mas ela descontava no chinelo, na vara de goiaba. Dela apanhei demais. Foi, né? Minha mãe, quando batia na gente, ela falava, doía mais nela, na mão dela. Às vezes eu batia com tanta dó de bater que não tinha. O pai não, o pai era assim também. Pegava pra pegar. Ele pegava, podia saber que o dia ele ficava escuro o negócio. Tá jurado mesmo. A mãe sempre é mais carinhosa, mais cuidadosa. Sim. Bom, aí a vida tocou, você perdeu a bicicleta. Eu perdi a bicicleta. Mas assim, a gente falando da minha mãe, assim, minha mãe foi uma guerreira mesmo, que com um salário mínimo de serviçal, né, de merendeira do Colégio Doutora Dalmar, ela construiu aquela casa onde a gente mora hoje, né? Meu pai ia sustentando ali, fazendo as compras do supermercado e tudo mais, e a minha mãe fazendo... E a mãe construindo. Assim, se você for ver nos dias de hoje, a gente não sabe como é que ela
conseguiu multiplicar esse salário mínimo e reconstruir lá. Parece que é um dom de Deus, né? Exatamente. Uma bênção de Deus. Exatamente. Conheci os dois e parabéns pelos pais que você teve. E assim, a única coisa que eu fico triste é que eu não consegui puxar a letra do pessoal da minha casa. Meu irmão tem a letra bonita, minha irmã tem a letra espetacular. Letra que você fala escrita. Porque minha irmã chegava a escrever até convite de casamento para os outros. Minha mãe, a letra da minha mãe era linda, a letra do meu pai era bonita. A minha letra é um esgarrancho. Deus me livre. Faltou o que, será, Agostinho? A minha faltou. Acho que ele pegou outras fontes. Os aprendizados dele foi por E ainda falando da minha mãe assim rapidinho, que a minha mãe era uma enciclopédia da família, né? Quem é da família Hubner assim, sabe que a minha mãe era quem queria conhecer a história da família consultava a minha mãe. Inclusive tem até uma entrevista que a Secretaria de Cultura fez com a minha mãe, que ela conta... Eu cheguei a assistir. Que ela conta muita história, não só da nossa família, mas também da cidade de Lajinha. Sim. E eu tenho um primo lá em Mamirim, o João Carlos, que ele resolveu escrever um livro da família. Praticamente, assim, 80% ou 90% das histórias do livro, assim, foi baseado no que a minha mãe contou. Não tudo, né? Mas, assim, muita coisa foi minha mãe. Vai lá no fulano de tal, porque o fulano de tal tem muita história. Que beleza. Vai no sítio do fulano, do outro fulano lá, que também tem muita história. Minha mãe foi indicando e tal, e assim, minha mãe era, vamos dizer assim, era o conhecimento da família. E eu acho que agora perdeu um pouco agora, né? Porque, por exemplo, meu irmão, minha irmã e eu, a gente não sabe as histórias que a minha mãe sabe. É aí que se perde, porque a gente não sabe. Nem memorizar, a gente memoriza, né, Agostinho? Hoje em dia está todo mundo preocupado com tanta coisa que acaba as coisas importantes vão ficando. Uma coisa que eu vivi, sempre assim, vivi aquém de cemitério. Não me importei com o cemitério. Morreu, acabou. Sim. Papai mesmo morreu, ficou sepultado. De vez em quando ele passava lá porque era cemitério da família, né? Lá, muito de vez em quando, não dava importância a isso. Até um dia que, lendo a Bíblia, eu descobri que os antepassados, eles cuidavam dos passados, né, do morto, da família. Levou os ossos. Quer dizer, uma forma de unir família, né? Aí eu falei assim, até bem pouco tempo eu cuidava lá do cemitério da minha família, por amor aos meus antepassados. Minha história está toda lá de família, meu pai, meus tios, avós, tudo lá. E eu já falei com o senhor que eu tenho vontade de conhecer lá aquela igreja. Vou te levar lá. E até hoje eu não fui. Eu vou te levar lá, te apresentar aqui tudo lá. Só que é ruim, a gente chega lá, ninguém chama a gente, ninguém dá um café aí. Graças a Deus. Ninguém recepciona. Graças a Deus. Ninguém recepciona. Eu fui lançar um dia lá, levei o irmão Carlinho, pedreiro. Vamos lá comigo, Carlinho, ele topou. E eu queria acabar o serviço, então fui ficando, né? Veio um pouquinho da noite, daí a pouco, uma coruja lá, tinha uma coruja branca, assim, um casal. E ela deu um piado lá, meu filho, não sei nem que o Carlinho vendeu, né? Enfiou dentro do carro e passou a perda lá. E aí, na escola, muito peralta? Até que não, pastor. Não? Não. Eu só fui peralta quando eu estudava com os mãos elementos, assim. Mas eu sempre fui um aluno dedicado. Eu sempre fui assim, eu era diferente dos colegas, assim, bagunceiros. Você fazia farrinha, mas... Eu cheguei a tomar uma bomba na escola, mas por ter misturado com a turminha ali, que gostava do rock igual eu, assim, que gostava de que tinha banda e tal, e eu queria ficar perto desses caras, então eu misturo com porco com farelo, né? Acabei também repetindo um ano uma vez, e que trouxe uma vergonha para minha mãe muito grande, né? Mas assim, eu não terminei o ensino médio no período certo, eu parei de estudar para trabalhar mesmo, né? Porque meu pai já havia falecido, então assim, começou a apertar um pouco a situação lá em casa. Aí você caiu cadê? Aí eu comecei a trabalhar, tive que abandonar o ensino. Você não tem uma formação? Não, eu tenho ensino médio hoje. Eu fiz o EJA depois, né? Fiz o EJA, depois de casado já fiz o EJA, terminei o ensino médio, mas assim, eu não tenho faculdade, eu tenho vontade de fazer faculdade. Tem vontade? Até na área que eu trabalho, né, jornalismo, comunicação, essas coisas assim, na área de tecnologia também. Sim, tem uma queda para isso. Sim. Você já é radialista há quanto tempo? Eu comecei no rádio em 98, pastor. 98. Comecei com o saudoso Genésio Bento. Eu comecei por acaso também. Foi por acaso? Foi por acaso. Assim, gostar de rádio eu gosto desde criança, porque lá em casa minha avó ouvia rádio Aparecida, minha mãe estava na cozinha ouvindo rádio Tatiaia, meu pai estava lá no comércio dele ouvindo as rádios de São Paulo, Record, Bandeirantes,
que é Rádio Capital. O famoso Zebete. Isso. E o meu irmão estava no quarto lá, eu dormia junto com o meu irmão, no mesmo quarto que ele. Todo dia a gente ia dormir. Ou ele ouvia a Rádio Globo ou ia ouvir as FMs que pegava aqui na época. Aí eu apaixonei, assim, gostava de ouvir mesmo. Eu acostumei a ouvir rádio para dormir. Tanto que meu pai depois me deu um toca-fita da CCE que tinha um rádio, né, um radinho pequeno lá. Meu irmão estava ouvindo lá e eu estava ouvindo o meu. Ele me deu também um aparelhinho, um fonezinho que a gente colocar debaixo do travesseiro. Então eu ia dormir ouvindo ali Rádio Globo. E assim, eu apaixonado com rádio, eu nunca pensei em virar radialista. Inclusive meu nome, Edgar, veio por causa do Edgar de Souza. O meu pai gostava do Edgar de Souza, locutor. E a minha mãe também falou, esse nome é bonito. Eu lembro um médico que me atendeu lá do Ipseng, lá também, Edgar, Wallace, acho que um negócio assim. Aí eu falei, vamos colocar Edgar. Colocou Edgar. Mas quem deu a ideia de colocar o nome Edgar foi meu pai, por causa de um radialista. Aqui, um caos. Um caos de radialista da nossa. Uma rádio da cidade, acho que morreu o ícone lá, o radialista. Então o dono da rádio anunciou lá, procurando um locutor de rádio. Tocou, né? Fez propaganda. No dia, tinha o dia lá da entrevista. A fila fechava o quarteirão. Todo mundo queria ser rádio. Por causa do emprego, né? Sim. E o dono da rádio, muito bravo, muito enjoado, muito exigente, falou assim, eu que vou entrevistar essa gente. Eu quero o melhor. Nessa fila aí eu quero o melhor. E começou, 7 horas da manhã, entrevista um, entrevista outro, entrevista um, entrevista outro, não gostando de ninguém. Emendou de tarde, da boquinha da noite, chegou o último. E ele não gostou de ninguém. Ninguém tinha o tato, né? O último. E ele já estava azedo, né? Senta aí, boa noite. O senhor veio concorrer à vaga? Vim. Como é que é o nome do senhor? José da Silva? E tá. O homem já estava azedo, né? Deu um pescoção na mesa lá, voou papel para tudo quanto é lado. Mas não é possível. Eu estou aqui até essa hora, pelejando para achar um candidato aqui, e o último, você me vem gago, querendo emprego de radialista, gago. Não é possível isso. Aí ele falou, não senhor, não sou gago não. Isso aí é o escrivão. Meu pai deu o nome e ele foi escrevendo conforme ele pronunciava. Gago. O nome dele era gaguejado. Era por causa do gago. Mas ele não era gago. Ai. Hoje então, casado. Casado, graças a Deus. Papai. Feliz. Demoramos aí, feliz demais. Demoramos quase 17 anos, né, para poder conseguir ter a nossa bebê. Ter a filha. Isso. Pelejou, perseverou. Foi luta. Eu já havia desistido, né? Minha esposa que perseverou mais que eu. Que bom. Porque, assim, no primeiro não da médica, eu já chutei o balde. Falei, não, seja o que Deus quiser. A gente acomoda fácil. O homem acho que acomoda mais, né? Acho que sim. Pode não ser generalizado, né? Mas o homem também tem a tendência de não perseverar. Não querer problema, né? Não querer problema. E assim, a Helena é um milagre. Se a pessoa virar para mim e falar assim, Deus não existe. Falar, rapaz, vou te provar que existe. A minha filha, a minha esposa não podia ter filho. Não podia? Não. Ela tinha endometriose muito severa. O endométrio dela, né, que é que faz colar o óvulo no útero, eu acho que é isso mesmo. Que faz colar o óvulo no útero ali, era muito fino. Sim. Não pegava o óvulo. Entendi. E o endométrio dela desceu, né, era interrompido. Então o sêmen ali não passava. Entendi. Então não tinha como fecundar. Para a ciência era impossível. Sim. Aí a gente a gente foi em vários especialistas, e aí a gente foi numa clínica lá em Belo Horizonte, inclusive tem muitas pessoas que procuram a gente hoje para a gente indicar essa clínica para eles, para saber como é que funciona o procedimento. E aí o médico falou assim, olha, a chance é muito pequena, mas se tem 1% eu vou tentar. Eu disse, não vou tentar então. Minha esposa fala, né? Não vou tentar então. E aí conseguiu colher alguns óvulos dela lá, eu acho que foi 4 só. Olha. Colheu 4 e ele falou assim, olha, tem acho que 2 muito bons e tem 2 ruins. Mas não é que ruim, mas mais ou menos. Aí a gente optou em colocar 2 e deixar 2 guardados lá. E aí
assim, a probabilidade era muito pequena de dar certo, mas deu certo na primeira vez. E aí a chance da gente ter gêmeos, né? Por causa de ter dois ovos. E ela gestou normal? Gestou normal, foi uma gravidez super tranquila. Uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Assim. Então, se a pessoa fala comigo, ó, Deus não existe, eu falo, existe. E não joga só para a ciência, não. Ciência, Deus abençoou ali aquele médico e tal, e abençoou ali a clínica, abençoou os procedimentos ali para... Costumo dizer que lá em casa os homens tudo ruim de tiro. As meninas tudo tem filho, né? Não é os homens não. Eu, o Robinho, o Roberto, o Osés, ninguém pode. Ninguém pode. Eu também não tenho filho, você sabe, né? Sei. Sabe por que eu não tenho filho? Vou contar a história para você. É causa. É causa? Eu e um primo meu, Célio, mora lá no Pico da Bandeira, pro lado de cá, do Rio de Janeiro. É meu primo. Abraço, Célio. Nós morávamos na chácara lá no Santa Terezinha e minha mãe colheu muita banana da terra lá em São Roque. Aí trouxe, aquilo madurou, mandou nós sair para a rua vendendo. Uma carrocinha com um cavalo que a gente tinha. Lotamos a carrocinha e saímos. Eu, esse primo, e ele em cima das bananas, eu tocando o cavalo e um velhinho que trabalhava para nós, o Leonídio, ele tremia assim, ó. O responsável para vender, né? Aí nós fomos descendo para a cidade, vendo para um, vendo para outro, vendo para outro. Antigamente, ali indo para o campo do União antigo, tinha a padaria do Zizinho Fortunato. Acho que você chegou. A loja do Silvio hoje. Do Silvio hoje. Ali tinha a ponte, e a ponte era de prancha. Não tinha guarda-mão, era só a prancha. Nós estamos passando ali para oferecer lá do outro lado, um senhor viu e pediu para a gente parar em cima da ponte. Tia Hilda, meu tio Zé Miranda, morava lá de cima da ponte, assim, beira-rio mesmo. Ele parou, nós paramos, e o homem escolhendo banana, o cavalo começou a afastar e foi afastando. Nossa. Virou lá dentro do rio, nós com aquele cavalo, com banana, com tudo. Não morreu ninguém, não. Aí eu e esse primo não temos filho, que a minha tia que acudiu a gente na hora lá, né, falou para mim assim, eles não quebraram nada não, sabe? Então saúde, tudo perfeito, mas neném eles não fazem mais não. Eles bateram o saquinho na pedra e deu certo mesmo, gorou. Mas não é isso não. Isso aí. É causa, né, Lucinho? É os causos. Muita gente que está ouvindo, com certeza nesse assunto abrange, né? Pega muita gente. Sim. É muita, o caso é famoso, né? Cada um tem a sua questão, né? Eu, na verdade, na época, eu achei que o problema era comigo também, né? Mas aí eu fiz alguns exames lá, inclusive fui um dos melhores médicos de Belo Horizonte lá, paguei uma consulta muito cara ainda por si. Ele falou, não, com você não tem nada de anormal, não. Graças a Deus. A contagem tá beleza e tal. Aí também fui o primeiro a casar dos irmãos também. Pelejou? Pensava que fosse com a esposa na época. Não era. Era com você. Não, o negócio é com você mesmo. A chance é menos de 1%. Nossa, pai. Aí eu falei, não vou nem pelejar com nada, né? Não tem jeito, não tem jeito. Hoje está tranquilo isso na cabeça ou tem problema? Hoje está assim. Só que a gente gosta muito de criança, né? Sim. Lá em casa, todo mundo gosta muito de criança. Hoje a Marli me deu a Tainá, que é filha dela, me deu uma neta. Então, você está feliz? Hoje eu tenho uma neta, não tenho filho de sangue. É a mesma coisa, né? Pra mim prazer é o mesmo. É o Voguto. O dia que ela vem pra cá, eu não trabalho, não. A Luísa, a netinha. Eu achei que acabou. Na hora que o senhor viu, você se vira aí, eu vou ficar por conta da Luísa. Mas ela totalmente, ela muda tudo da vida, gente. É bom demais. Ela tá com a idade da sua menina, tem 3 anos. Mas é uma delícia aqui, né? Eu falo que tem o Edgar antes da Helena e o Edgar depois da Helena. Cara. Porque, assim, a gente vê a responsabilidade, agora tem um serzinho ali que depende da gente para tudo, né? Então a gente procura trabalhar mais. É muito difícil que tá hoje, né? Complicado ao extremo. Aí você vê uma criança, um filho, chegando agora. Cabeça do pai, daqui 15 anos, nem vai estar esse mundo aí. Esses dias, nesse período de exposição, teve o parque de diversões lá, eu falei, não, faço questão, eu gasto um dinheiro aqui, tá caro o ingresso, mas a gente gasta o dinheiro que eu vou levar minha filha no brinquedo que ela quiser. Porque na minha época lá, a gente ficava só olhando. Sim. Você tinha o parque do Cascatinho? E eu tenho uma história com o Cascatinho, né, você sabe.
Eu tenho a história com aquele Parque do Cascatinho. Aquele chapéu mexicano caiu comigo uma vez lá. Chamado de Sombrinha? Lá no Berra Onça, né? Era lá onde é o supermercado vendia hoje. Aquilo ali era uma área vaga, era um chapéu mexicano. Eu acho que, eu não sei se na época lá, ele colocou, quem trabalhava no brinquedo lá, colocou meio que desbalanceado. Sim. Não colocou, eram poucas crianças lá no brinquedo, mas colocou, acho que meio que do mesmo lado, assim, pesou. Tá? Aí pesou e o negócio meio que virou lá. Nossa, eu caí dentro do famoso mucufo. Eu caí dentro do... Assim, eu acredito assim que não foi um acidente para machucar. Acho que ninguém machucou seriamente. Se tivesse que ter machucado aí, ia ser eu. Porque eu acho que eu fui que voei mais longe. Mas eu caí dentro do mucufo e aquela água suja lá me... Aquelas coisas lá tinham barulho. Eu gostava desses parquinhos quando vinha aqui na cidade, sabe o que é? Tinha o carrinho lá a casinha do som, né? Botava aquelas músicas do Amado Batista. Aô! Nós ia lá, dava um cruzeiro, era um cruzeiro, para tocar uma música. A gente via uma moça, né? Mirava uma moça e mandava para ela. Toca aí, de fulano para Beltrano. Depois ela ia lá, correspondia, eu ganhava o dinheirinho e nós fazia festa. Não namorava ninguém, não, essas bobeirinhas de criança, né? E como é que música remete a gente lá as coisas lá de trás, né? Por exemplo, se eu escutar aquela música negra do Cabelo Duro hoje, eu lembro do Parquinho na hora. Do Parquinho. Porque só tocava aquilo. Luiz Caldas cantando essa música lá, Passar Batom. Qual é o pente que te penteia? Eu escuto essa música, eu lembro do Parquinho, eu lembro até do cheiro Eu lembro até do cheiro daquela barraquinha onde que dava o estilo de espingarda lá, eu lembro do cheiro daquele... Tá vendo? Bem o cheiro. Você teve uma infância, então, satisfatória, boa? Eu tive. Não era de fazer bagunça, assim, eu brincava, eu tinha as brincadeiras saudáveis lá com os colegas de rua, assim, mas eu nunca fui de me envolver com... Mas apesar de eu ter sido criado parte da minha infância num bairro mais carente, assim, que é o bairro de São Sebastião lá, e assim, onde tinha uma tendência das crianças terem uma vida um pouco mais difícil, mas assim, apesar disso, graças a Deus, eu nunca fui pro lado errado, de mexer com coisa errada. Tranquilo. Tem um trauma? Eu tenho trauma de borboleta bruxa, da mariposa. Por quê? Minha mãe botou de castigo uma vez, eu tava... botou de castigo uma vez, eu queria assistir... Na época o Chaves passava à noite, no horário do programa do Ratinho, assim. Aí eu queria assistir o Chaves. Aí eu não sei o que eu fiz lá, meio que botou de castigo. Não, já que você quer assistir televisão, você vai assistir televisão agora também, você para de encher minha paciência. Você botou ele sentado lá, enrolado na coberta, assim. Aí de repente tinha uma borboleta bruxa, daquelas grandonas, assim. Daqui a pouco a borboleta saiu voando, assim, que até passou no meu rosto, assim, a asa dela. Aquele cheiro de madeira podre. Sim. Aí hoje eu vejo assim, eu já fico meio... Já fica cismado. E tem uma outra história também, eu tenho um pouco de receio daquele sapo boi, aquele sapo grandão. Na época que a minha mãe estava construindo lá onde a gente mora hoje, a gente morou ali atrás onde é a Casa Brasil hoje. Atrás da casa da Tia Elza. Sim. E aí não tinha quarto para todo mundo. A minha irmã dormia com a minha avó, meu pai dormia com a minha mãe, o meu irmão dormia praticamente no depósito da loja do Alessandro, lá na loja onde ficavam as baterias, aqueles negócios assim. Tinha um colchãozinho dele lá, e eu dormia na sala. E naquela época, assim, eu saía, eu tinha liberdade, assim, meu pai já havia falecido, mas eu tinha liberdade de... Não, meu pai tinha falecido ainda não, desculpa. Eu tinha liberdade de sair pra rua e ficar até mais de madrugada. E eu morava, como era ali no centro, ali bem perto da pracinha, eu chegava de madrugada, cheguei um dia, acho que um e pouco da manhã em casa, abri a porta tranquilo, meu colchão arrumado ali na sala, tranquilo ali, arrumadinho ali. Aí, deixei a luz apagada e deitei pra dormir. Tirei a camisa e deitei pra dormir. Quando eu deitei assim, eu senti um negócio mexendo nas minhas costas. Falei assim, uai. Levantei, acendi a luz, era aquele bitelo daquele sapo. Tinha deitado em cima do sapo. Um sapo grandão, nunca vi um sapo daquele tamanho. Sapo boi, né? Deve ser. Aí, na hora, eu fui lá, mãe. Tinha um sapo no meu colchão. Aí minha mãe olhou assim, pegou não sei se é uma vassoura, uma coisa assim, tocou lá pra fora de casa, não olhou nas minhas costas assim, tinha até um leite escorrendo assim, uma secreção do sapo lá. Aí eu lembro que eu fui pro banheiro, eu tirei a roupa lá, fui tomar banho e a mãe ficou esfregando minhas costas assim, pra ver se não dava nenhum tipo de cobreiro. Cobreiro, Mas aí...
tendo... Então, Edgar, você é uma pessoa realizada? Sou, pastor. Está feliz hoje Feliz, pelo que conquistou, pelo que chegou até aqui? Sim. Tem planos para o futuro? Tem planos de melhorar na área que eu trabalho, né? De fazer investimento assim para mim ter uma tranquilidade, para mim morar numa casa melhor. Minha casa é como se fosse um kitnet, né? Eu tenho vontade de construir minha casa, né? Minha esposa já tem lá o terreninho dela lá onde a gente pode construir no futuro. Sim. O plano é esse, dar uma boa educação para minha filha, né? Conseguir fazer com que minha filha se forme, né? Uma boa faculdade. Então, assim, a gente pensa nessas coisas. Eu sou uma pessoa muito simples, assim, eu não tenho grandes anseios, não. Mas a gente tem que ser uma pessoa, como diz o outro, a gente tem que ter uma meta na vida, a gente tem que ter sonhos e correr atrás. Exato. Mas o meu sonho é esse. Se a minha esposa estiver feliz e minha filha estiver feliz, você está feliz? Estou feliz demais. Normalmente o sonho do responsável pela família é ver a família bem, né? Sim. É o cuidar do filho, o cuidar da esposa, é o estar vivendo bem, é não deixar faltar nada. Acho que o sonho do chefe de família, eu acho que o básico é isso, né? Ele está sempre pensando como é que está a minha família, está bem? Está faltando alguma coisa? Eu posso melhorar alguma coisa? Acho que essa é a preocupação, no geral, do chefe de família. Quando falta, parece que sofre, né? Parece o chefe de família, faltou alguma coisa, o cara fica biruta, né? Uma geladeira estraga, você não tem dinheiro para você consertar ou comprar outra, fica difícil, né? Qualquer coisa que você faz hoje, se você não tiver uma condição de resolver de imediato, aqui já deixa a cabeça do chefe de família já preocupado. Nossa Deus, verdade. Um plano de saúde, né, se for possível. Se tiver condição de pagar um plano de saúde, é importante. O plano de saúde é puxado. Mas é mais puxado dependendo do particular no médico, né? Na operação, por exemplo. Quer ver, tem uma cirurgia que é muito cara, né? Tem umas coisas que é muito caro. Eu louvo a Deus pela minha mãe ter sido funcionária pública do Estado, que ela tinha o IPSENG. Esses últimos meses antes do falecimento dela, se não fosse isso, a gente... Ajuda mais, bastante. A gente ficou no hospital primeiro mundo lá em Mulher. Tratamento VIP. Você tem direito no IPSENG? Não, é só ela. É só ela. Ela é funcionária. É só ela. Porque a partir do momento que eu casei, né? Então eu acho que eu perdi. Eu acho que nem meu irmão solteiro também não tem, não. Não, acho que é só os dependentes mesmo. Tem uma regra assim. Sua família é unida. Graças a Deus. Seus irmãos. Sim. A gente mora tudo junto ali. Sem problema. Sem problema nenhum. Isso é bom, né? É bom. São três, né, Três. Eu sou mais novo. Tenho um irmão. A diferença é de 7 anos, né? Com 7 anos. Quando meu irmão nasceu, depois de 7 anos nasceu minha irmã. Depois de 7 anos nasceu eu. Então 7 lá. Você veio mesmo que o bicho mamou? Pegou o resto, né? Não tem mais ninguém. Então você foi esgotar essa velhinha agora. Mas engraçado, o Agostinho não era de mim, eu era magrelo. Quando eu casei, eu pesava 73 quilos. Eu tinha vergonha de ser magro. Eu pesava 60. Misericórdia. Tem tempo que eu não peso pouco. Não, depois passa, né? Vem barriga, vem... Mas assim, eu tinha vergonha, eu tinha trauma de ser magro. Porque Isso é grande, né? Eu tirava a camisa assim, minhas costelas apareciam, cara. Eu assim, magro, o pescoço caído pra frente, aquele negócio assim, todo desconjuntado. Não tem um CD. Não tá rodando esse CD da banda Sinais? Sim. Bombinho de gás. Senhoras, quem não conheceu esse, não fala que são... Não, mas ali eu ainda tava mais gordo do que da época que eu quis engordar mesmo. Porque eu tinha muita vergonha. Eu fui na nutricionista para engordar. É porque a pessoa muito grande realça demais a magreza. Sim, né? mandou comer muita fibra, comer muita banana com farinha láctea. Eu caí matando aquilo, eu fiquei viciado naquele negócio. Fui engordando, chegou a 85 e tal. Aí quando eu casei com a Lu, quando eu comecei a namorar com a Lucilene, eu ia para casa dela e eu comia muita carboidrato, porque a minha janta preferida que eu gostava que ela fazia para mim, ela era arroz com batata frita. Só. Eu só comia isso. Olha só, então era carboidrato. Tá explicado, né? Aí eu fui engordando, eu praticamente dobrei o peso. Tá explicado. Né, gente? Tá explicado. Tem uma dupla sertaneja, esqueço o nome deles, que eles cantam a música da dieta.
Falei assim, ó, quando a gente estava lá na roça, não tinha dinheiro, passava necessidade, nós era magrinho. Aí arranjamos um jeito melhor para ganhar um dinheiro, para eu trocar uma viola, apareceu uns shows aqui, um dinheirinho aqui, passava a comer melhor, né? Agora foi na nutricionista, disse que eu tenho que passar fome de novo, porque eu estou passando mal, colesterol, Aí eu falei assim, eu vou voltar para a roça. Eu vou voltar para a roça. E é mesmo, né? É. Você nunca viveu na roça, não? Não. Você é por urbano. Eu tinha vontade de ter pelo menos uma chácara. Compra uma chácara. Não, mas é uma coisa que eu, assim, na minha cabeça também, acho que um lugarzinho na roça descansar a cabeça. Uma das vontades que eu tinha também era ter essa chácara, mas assim, não é um lugar que tenha lavoura, eu não quero mexer com lavoura, não é minha área. Só a chácara. Só um lugarzinho. É um lugar é um lugarzinho assim, com uns pezinhos de fruta assim, uma aguinha caindo em algum lugar lá para escutar, uns passarinhos. Se prestar, às vezes até uma piscininha pequena. Eu não gosto, eu não sei fazer nada em roça. Não. Quando eu trabalhei na roça, foi né, meu pai chegou lá, eu tirava férias do trabalho para poder pegar o café dele, só. Eu não entendo nada de roça. Mas se tem um lugarzinho, uma chácara na roça, você passar um final de semana, vai ter um galinheirozinho com uma galinha, um pocinho de peixe, uma coisa assim pequena. Sim. Se tiver trabalho de roça mesmo, não desenvolve. Não tem. A chácara é isso. Conhecimento nenhum. Chácara não faz renda, né? Chácara é despesa só e trabalho. Que desfrute, né? Exatamente. Isso aí, maravilha. Você aprendeu então a ser radialista com o Antônio Alvim? Não, eu aprendi a ser radialista. Na verdade, assim, eu cresci ouvindo rádio, né? Eu até contei isso. Sim. Que eu escutava os locutores e tal, mas eu nunca almejei ser locutor de rádio. Apesar de ter essa ligação até pelo meu nome e tal, eu nunca quis. Na época eu tocava na noite, eu era músico profissional, tocava em banda de baile, tocava lá com a Arte Viva junto com o Julinho. E eu estava um pouco cansado dessa vida de ficar tocando no final de semana, porque eu encontrava com os amigos, a gente fez um churrasco na casa da fulano de tal, a gente fez uma festinha lá, a gente deu uns beijinhos nas meninas lá e tal. Não, e eu viajando tocando, eu só tinha segunda e a terça praticamente de folga, assim. Eu não tinha, quarta-feira era ensaio, quinta-feira era ajeitando o ônibus lá para poder viajar, o carro lá, ajeitando material para viajar, e viajava sexta, sábado, às vezes chegava domingo, às vezes tocava no domingo também, chegava só na segunda. Aí um dia eu falei com Deus, falei assim, senhor, eu tô cansado, mas eu quero trabalhar numa coisa que eu goste. Eu não quero trabalhar, eu não quero trabalhar em qualquer coisa assim para mim ficar preso. Vida de música assim, você fica preso, mas ao mesmo tempo você fica solto, né? Você não tem aquela obrigação de... Mas é uma rotina cansativa também. Exato, eu não queria essa rotina de ter uma hora só de almoço, essas coisas, eu acho que eu não ia adaptar. Aí eu falei com Deus, falei assim, arruma uma coisa pra mim, assim, alguma coisa que eu vou gostar, nessa área minha mesmo e tal. Aí foi quando apareceu a Lojinha, teve a primeira, não vou falar a primeira, mas teve aquela rádio Montanha, foi a primeira rádio que eu trabalhei aqui. Pirata, né? Era uma rádio clandestina. Aí abriu essa rádio aqui, aí abriu meio que um teste para os locutores. Eu lembro assim, acho que foi umas 5 ou 6 pessoas que fizeram o cadastro lá, inclusive eu, mas no dia de fazer o teste mesmo, que foi até na casa do Bimbas, foi só eu e Pedrinho. Pedrinho acho que é sobrinho do Cabo Pedro, primo do Cabo Pedro, não sei. Aí nós dois fizemos o teste e tal, aí eu creio que eu ia passar, mas eu fiquei em segundo. De 2 eu fiquei em segundo. Aí contrataram o Pedrinho. Aí eu falei, poxa vida, não, mas o Pedrinho é meu amigo, eu fiquei feliz por ele. Né? Mas aí passou pouco tempo, o Plínio, que era o chefe da rádio lá na época, falou assim, diga, olha, nós vamos abrir um programa de manhã com o Genésio Bento, eu estou operando o som, eu que vou operar o som para ele e tal, mas eu vou querer uma pessoa só para mexer lá, porque o Genésio só fala, ele não sabe mexer nos botões. Aí passou pouco tempo, o Plínio me chamou. Só que eu continuei tocando na banda Arte Viva, às vezes eu tocava no domingo, chegava em casa 4 da manhã, para 5 horas da manhã tá na rádio. Aí 5 horas da manhã a gente abria a rádio. E aí eu comecei a trabalhar com o Genésio ali, trabalhei uns 3 meses assim, operando o som para ele ali, e de repente o Genésio entrou naquele período que começou a passar mal. Começou a faltar do programa e tal. E aí a direção da rádio virou para mim, Edgar,
rapaz, a gente está com muito patrocinador no programa dele e tal, e a gente precisa fazer esse patrocínio que ajuda a manter aqui a rádio e tal. Eu falei, e aí eu perguntei, você quer que eu faça o quê? Ele falou, não, eu quero que você faça os anúncios. Pelo menos os anúncios, as propagandas faladas assim. Eu falei, ai meu Deus, eu nunca... Aí eu tremia, né? Aí ele falou assim, não, mas fica tranquilo, você vai estar sozinho, o pessoal vai estar te ouvindo, mas não vai ter ninguém no estúdio. Aí eu comecei a fazer, e na época que eu tocava com a Arte Viva, a gente tinha um estúdio lá, eu já tinha feito alguns anúncios, quem era o nosso locutor lá de propaganda de rua era o Silvio Cândido. E nem sempre o Silvio Cândido podia estar lá gravando. Então, às vezes, algum anúncio de rua, assim, alguma nota de falecimento, alguma coisa assim, eu fazia. Entendi. Aí, eu fiz aí alguns dias essa merchandising lá na rádio, aí alguém ouviu e falou assim, não, o menino tem futuro, o menino é bom. O menino é bom, né, desembolado, né, a gente fala assim, desembolado. Uhum. Aí foi quando o Pedrinho, que fez esse teste comigo lá, o Pedrinho saiu da rádio, o Plínio, que era o diretor da rádio lá, virou e falou, vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar uma outra pessoa para trabalhar com o Genésio e vou te colocar no lugar do Pedrinho à tarde, pra você fazer. Uhum. Aí eu comecei. Eu ganhei 3 horas de programa todo dia, de 4 até as 7. Uhum. Né? Faz bem. 4 da tarde até as 7 da noite. Faz bem, né? E a rádio era boa, aquela rádio é boa, né? E eu nunca parei, né? Porque quando eu fiquei nessa rádio 2 anos, uma turma boa, a Cristiane, inclusive, a Cristiane seguiu carreira, né? A Cristiane hoje está no SBT, lá em Juiz de Fora. Está na Rádio Transamérica hoje, começou junto comigo. Ela começou um pouquinho antes de mim. E foi assim, aí quando a rádio fechou, passou pouco tempo, eu fui trabalhar na rádio lá em Conceição de Ipanema, trabalhei lá 2 meses. Uhum. Depois eu vim embora, já convertido, vamos dizer assim, já estava indo na igreja. Sim. E aí foi quando o Kleber me chamou para trabalhar pela primeira vez na rádio, junto com a Tia Lia, com o Carlão, com o Malber. Aí eu comecei... Época boa, né? Época boa aquela. Nossa, pai. Eu era assim, apesar de trabalhar em outra rádio, na época eu tinha a nossa rádio, a rádio que eu trabalhava, a Montanha, mas o Kleber já tinha a rádio dele. Eu nem lembro como é que era o nome da rádio, acho que era El Shaddai o nome da rádio. Também não lembro mais. Acho que era El Shaddai o nome da rádio. Mas eu gostava de ouvir o Carlão, faixa jovem. Faixa jovem, eu gostava de ouvir o Carlão. E aí foi assim, o Kleber me deu um horário na parte da noite, eu comecei a trabalhar à noite na rádio. Eu lembro que o Dr. Jorge era fã do meu programa. E aí o meu programa tinha um nome, tem gente que me chama daquele negócio até hoje, do nome do meu programa até hoje, Edgar by Night. Era Edgar by Night. Então assim, eu quis inovar, eu fazia uma coisa que ninguém fazia na rádio na época, que além de passar as músicas, louvor, eu fazia jornalismo, já trazia, já pesquisava, assim, eu passava com quem passava no William, passava às vezes lá na Aparecida Lacerda, né? Já tinha o jornal lá, alguma coisa. Você colhia e... já passava, eu ouvia, eu assistia mesmo a TV, anotava alguma coisa, escrevia no caderno, uma coisa assim, para me trazer a notícia à noite no meu programa. E isso foi assim, fui agregando essas coisas. Aí passou pouco tempo, a rádio também fechou, eu fui trabalhar no supermercado. Aí depois o pastor Gilmar veio para Lajinha, abriu uma rádio aí, me chamou, aí foi assim, começou desse jeito. Foi embora. Hoje, a rádio, graças a Deus, hoje é legalizada, né? É, legalizada. Tem concessão? Eu trabalhei com o pastor Gilmar até 2010. Trabalhei com o pastor Gilmar na rádio pastor Gilmar até 2010. Quem tomava conta dela era o Léo. O Léo foi embora, eu assumi a direção da rádio. Aprendi tudo, né? Essa parte de programação, de fazer a programação musical mesmo. Como é que gera uma rádio, na verdade, assim, por dentro da emissora mesmo, eu aprendi tudo ali. E aí, quando trabalhei até 2010, aí a rádio do pastor Gilmar fechou. Quando foi 2011, na metade de 2011, saiu a legalização da rádio do Kleber. Aí o Kleber foi e entrou em contato comigo. Senhor Garcia, eu já estava trabalhando com propaganda de rua, falou assim, saiu uma rádio para mim, você não quer trabalhar, você tomar conta dela para nós, não? Eu falei, aceito. A rádio são quantos veículos faz na internet? A rádio hoje, toda a rádio que você entrar hoje, a rádio hoje, ela é menos ouvida no rádio. Eu me pergunto por isso, que às vezes eu ouço ela no carro,
Que é uma coisa, mas quando eu estou no escritório, você põe ela na baixinha. A rádio hoje tem que ser multiplataforma, a gente tem que seguir a tendência. Então, por exemplo, a gente tem que estar ao vivo no Facebook, a gente tem que estar ao vivo no Instagram, a gente tem que estar ao vivo no YouTube. Infelizmente, a gente não consegue estar ao vivo nessas plataformas todas ainda hoje. Mas no Facebook, pelo menos, a gente consegue estar, pelo menos os principais programas da rádio lá, a gente transmite ao vivo no Facebook. Até porque a gente não consegue transmitir muita coisa, porque barra questão de direito autoral das músicas, né? Então o Facebook vai lá e bloqueia, o próprio Instagram bloqueia também, e é uma confusão. A gente paga lá o direito, mas a gente não tem o direito. Usufrui. Mas assim, a rádio tem que ser... A Câmara também, as reuniões ainda são... A Câmara tem um convênio com a rádio e a gente transmite as reuniões, né? E a rádio tem que ser uma multiplataforma hoje. A gente transmite no Facebook e agora a gente está na Infonet TV também do Fernando. No canal 11 lá é o canal da rádio. Coloca o link dela no novonews.com.br. Aí, ó, coloca lá. Então tá assim, 24 horas. Quando não tem programa na rádio, você pode entrar lá no canal 11 da Infonet TV lá, que tá, pelo menos a imagem lá da igrejinha, mostrando a lajinha lá embaixo. Né? Aí tá a rádio tocando com a hora certa, tudo direitinho, e a imagem da lajinha. Quando entra a programação, a gente vira a câmera e mostra. Mas você tem algum locutor que fica? Não, fica só a programação musical. Eu ouço mais de manhã, parte da manhã. Hoje na rádio nós somos só 2 funcionários físicos lá dentro, né? E o Kleber fazendo a parte burocrática. É só eu e a Thaís hoje fazendo a programação. É preciso gastar, você tem alguns tempos, né? Hoje em dia, o que acontece? As rádios estão, principalmente com essa questão da inteligência artificial hoje, tem muito locutor perdendo trabalho. Infelizmente, essa é a realidade. Vai jogando tudo E hoje também você tem a facilidade de comprar os programas prontos. Inclusive, todo dia eu recebo oferta lá, uma programação, só que não é barato. Para a gente o custo é muito alto. Não é viável também. Não. Tem muita rádio, inclusive rádio grande da nossa região aqui, que faz isso. Se você sintonizar agora à noite, você vai ouvir programa gravado. Entendeu? Você acha que o camarada está ao vivo ali, com aquele vozeirão, o camarada está fazendo isso em centenas de rádios no Brasil inteiro. Ele vende o programa dele para... Deixa eu fazer uma pergunta para você e para o Agostinho também, que são do comércio, estão interagindo aí na parte social, conhece bem de Lajinha. Você consegue enxergar o que para frente, no futuro dessa cidade? Dentro da área de rádio, dentro da área comercial, enfim, o que você consegue enxergar? Ou consegue enxergar alguma coisa? Essa pergunta é para você também. Deixa eu dizer. Não, pode. Lajinha melhorou muito. Teve um tempo atrás que era muito retido as coisas. Hoje tem mais liberdade, tem mais abertura. Mas eu ainda acho que falta muita coisa. Falta muita coisa. Falta muito política pública, que infelizmente a Lajinha é muito retida ainda. Né? Não sei se é por falta de conhecimento, às vezes, dos gestores, ou se é por falta de opção mesmo. Mas de opção não, de descobrir, né? Acho que o gestor tem que descobrir o que a cidade precisa para poder apontar para alguma direção. Com certeza. E eu acho que é o que falta aqui. Às vezes fica muito retido, não sai um, entra outro, independente de lados. Mas eu acho que falta muito a visão de futuro. Acho que tem muita coisa para melhorar aqui. E por falar nessa questão de visão de futuro, um trabalho que eu estou achando sensacional aqui na cidade é o trabalho que o Cabo P está fazendo, dos jovens líderes. Porque ele está formando pessoas para suprir lacunas que vai precisar. Né, na questão assim, de aprendizagem, de informática, essas coisas. O jovem hoje não quer saber disso não. Só. A molecada ficou muito no celular. Né? Hoje você coloca um sistema para um computador para o menino usar. Hoje o cara tem dificuldade de digitar. Costumou digitar com o dedão no celular? Sim. E quando você pega um computador, trava. Não vai. É igual assim, por exemplo, quando a Yasmin saiu da rádio agora por último, eu fiquei desesperado. Falei assim, gente, quem que eu vou colocar para trabalhar aqui? Não tem mão de obra especializada. Não tem uma pessoa que é interessada, chega perto de mim e fala, diga, tem vaga lá na rádio para trabalhar? Não gosto de rádio. Não tem. Você não vê uma pessoa que fala assim, eu sou apaixonado, queria trabalhar, queria ser locutor de rádio. Você não tem hoje. Então, assim, graças a Deus mandou a Thaís pra gente, que nunca tinha trabalhado em rádio e foi um talento. Tá dando show, né? E assim, eu vejo isso em outras áreas também. Vai faltar mão de obra daqui a um tempo. Foi essa semana o
Daniel lá do Mercado Ideal. Agostinho, tiver alguém precisando trabalhar, indica que estou precisando de gente. Joãozinho da lanchonete, precisando de gente. Não, eu tô vendo. Padaria eu tô vendo. Onde a moça falou que eu sou de qualquer pessoa, preciso de padeiro, preciso de atendente, preciso de caixa. Não, todo dia você abre ali a página de emprego de Lajinha ali, você vê. É mercado precisando de açougueiro, balconista ali com especialidade aliás, é profissional especializado no Excel, por exemplo, você não acha, né? Então, assim, a minha visão de futuro é assim, Lajinha está crescendo, tem condição de expandir muito mais, mas se não tiver mão de obra especializada... Isso que nós falamos no Cabo Pedro, ele está botando uma galera a formar aí, que vai ajudar demais no comércio. Não, e quanta gente que trabalha hoje no Cicobi ou na Cocafé, que estão bem situada hoje, em outras empresas aí que estão bem situadas, que começaram na Guarda Mirim. Guarda Mirim. O trabalho. Foi um sucesso, então, né? Sim, é. Foi um e agora sucesso. tem a Águia Mirim também. A Águia Mirim também faz... Já está com a galera aí no mercado de trabalho. A Águia Mirim faz um trabalho sensacional que eu vejo, assim, eu não conheço certinho, apesar de já ter entrevistado o Mota lá na rádio várias vezes, mas assim, eu não conheço a fundo, nunca fui lá visitar e saber como é que funciona. Mas assim, o que eu vejo na Águia Mirim, por exemplo, é a questão de postura e disciplina para o jovem, vamos dizer assim, para aqueles adolescentes. Vai começar agora um curso da Microlins, o Mota conseguiu a parceria com a Microlins, inclusive amanhã eu devo ir lá em Mutum buscar o pessoal da Microlins para poder dar o curso, começar o curso aqui na sede da Guarda Mirim. Já é uma remessa também. Só para os meninos de lá. Para a galerinha Ali na Águia Mirim eu vejo muito, por exemplo, o adolescente, por exemplo, ele consumiu ali um biscoito, um refrigerante, alguma coisa assim, ele não sai dali enquanto ele não leva aquele lixo embora. Então, tipo assim, essa disciplina, eu acho assim, é um projeto assim que se continuar, tomara que continue, e no futuro eu tenho vontade de até colocar minha filha. Para ela aprender essa disciplina. Ele levantou de manhã lá, já arruma a cama, entendeu? Coisa assim, coisa que às vezes a gente tem que ensinar dentro de casa, mas que às vezes passa, né? E eles estando juntos lá no grupo deles, um também incentiva o outro. Às vezes o cara sozinho, sem em casa, você botar uma regra, é difícil. Mas quando tá aquele grupo de adolescentes ali junto, todo mundo fazendo a mesma coisa, ele sabe que tem aquele caminho assim, então um dá força pro outro ali. Eu acho bacana também a questão assim também, tanto no curso do Cabo Pedro, mas quanto da Águia Mirim, eu vejo essa questão assim que oratória. Eles dão esses cursos de oratória para criança, para pessoa aprender a falar bem quando estiver em público, quando precisa se comunicar, porque dificuldade eu vejo hoje a pessoa saber falar bem. Não sabe nem falar, né? Não sabe. Às vezes está com uma ideia boa, mas não sabe explicar aquilo que ela quer passar. Eu vi uma entrevista com o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, ele falando sobre a escola cívico-militar. A revolução que está causando no Paraná é essa escola. Infelizmente o nosso governo federal não quis seguir com esse projeto, né? Infelizmente, mas alguns governos estaduais aí. Quem colocou Minas Gerais, né? O Zema colocou, não tanto quanto, mas é um sucesso, né? Você falou a respeito da pessoa ter facilidade de falar, né? Eu fui gerente do juvenil por um período, 2 ou 3 anos. Tinha um menino lá que tinha umas ideias boas, mas ele não tinha condição de falar, ele não conseguia falar. Aí um dia eu estava conversando com ele, falando uns negócios lá, a respeito da, ele estava numa sessão de biscoito lá. Ele me chamou, eu estou com a ideia assim, tal. Eu vi que ele tinha dificuldade, quando o Saulo entrava no mercado, ele estava tremendo. Eu falei, cara, por que você não fala com o Saulo? Dá ideia para ele. Não, Fábio, não passa para você. Não, vai lá falar com eles. Chamei o Saulo. Só foi cá, só no meio, aí já estava no assunto, larguei para lá e saí fora. Era um menino que não tinha facilidade nenhuma de falar com ninguém. Hoje ele é gerente do Belisário. Ele tomou ali uma iniciativa de conversar, começou a dar ideia, o Saulo gostou da ideia, começou a trocar ideia com ele também. E ali foi o início dele começar. Depois ele se tornou gerente, sai de lá, ele se tornou gerente do juvenil um tempo, saiu, hoje ele é gerente lá. Que salto que deu, né? Sim. Mas ele tem que ter um início, né? Sim. Alguém tem que dar a importância disso, né? Infelizmente, falta mesmo. Política pública, né? É uma área, os pais, alguém, como o Cabo Pedro, por exemplo, alguém que se destaca nisso para formar esses futuros Edgar, futuro Agostinho, futuros na nossa cidade mesmo, para desenvolver, né? Porque as empresas vêm trazendo emprego, mas não tem a qualificação. Não tem as pessoas próprias, né?
E as empresas estão investindo hoje, investindo pesado. Se você for uma pessoa qualificada em uma determinada área, você vai ser bem remunerado. É claro. Justamente por causa da falta de funcionário bom, né? Quando tem, ele é valorizado. Sim. Ele vai dar resultado. Foi ano passado, hoje eu estou com a menina que trabalha comigo lá, a Kézia, já está para 1 ano e meio já que ela está com a gente. Antes dela entrar, eu fiquei um período sem secretária lá no escritório. Aí eu lembro a maioria das pessoas que iam lá para saber sobre a vaga e tal, primeiro que eles perguntavam o valor do salário e qual era a carga horária. Quando eu falava que ia trabalhar no sábado até meio-dia, já não serve. Pronto. Ah, não, até 6 horas da tarde não dá, para mim dá até às 5. Então, eles já haviam determinado o que eles queriam, não queria saber o que a empresa precisa. Eles queriam botar a parte deles. Então, assim, até para pedir um emprego, até para você passar por uma entrevista, as pessoas às vezes não têm esse preparo de chegar para poder ser abordada ali nisso. Então, você já vem com a cabeça totalmente diferente. Porque se a empresa está precisando contratar alguém, ela tem uma regra a seguir. Aí o cara já chega perguntando qual vai ser o salário, o que a carga horária. Ele já se entregou, né? Então ali você já vê que o cara já não está querendo trabalhar, está perdendo emprego. Aí fica difícil. Eu vejo muito assim, eu observo muito, eu visito muito o comércio, né, até para oferecer meu serviço de propaganda e tal, eu observo muito atendimento de loja, essas coisas assim. E quando eu vejo uma pessoa que tem um atendimento bom, que se dedica ali naquele trabalho assim, eu viro para ela e falo assim, ó, parabéns para você, no futuro, se eu precisar, eu quero que você seja meu patrão. Eu parabenizo também. Eu quero que você seja meu patrão. Deixa eu contar uma coisa que eu conversei com a minha irmã hoje, ela veio no comércio hoje, e ontem, né, antes de ontem, eu estava lá no escritório do Agostinho, a sua secretária colocou lá na parede algumas leis, né, sobre, fala para nós. Assédio moral, assédio sexual. Porque ela trabalha, é uma menina, né, a Kézia, e lá o escritório é lotado de homem o dia inteiro, um rodízio de motoristas que passam para tomar um café, tomar água, né, para ver, para usar a internet. Então é muito homem que gira, muito motorista masculino. Tem as meninas também que dirigem. Só que às vezes alguns comentários surgem lá dentro. Sim. E ela, como a menina está ali, ela fica ouvindo aquelas coisas. Aí ela perguntou se podia colocar, não pode colocar, acho que deve colocar assim. Quer dizer, até para botar, para o cara ficar atento, né? Às vezes você fala besteira perto de um colega, um homem lá, mas às vezes esquece que tem uma mulher. Esquece que ela está ali. Então no escritório dele tem essas leis lá dizendo cuidado com isso, cuidado com aquilo. A minha irmã foi num comércio hoje que estava lá. Não maltrate os balconistas, não desrespeite os balconistas, um monte de frases assim também. Aí ela perguntou, por que isso aqui? Ah, porque aqui a gente toma cada uma que os clientes, né, já chegam agredindo, uma pergunta grossa, enfim. Lá no pronto-socorro, eu já cansei de ver lá, tem lá também a lei que maus tratos, né? Maus tratos de funcionário público. Então a gente vê assim também um despreparo social, não sei se a palavra é essa, um despreparo social de convivência, de respeito ao próximo, né? Você vai comprar, porque ele está vendendo, não tem aquela tanta obrigação assim não, né? É um ser humano que está ali, né? É uma coisa que a gente precisa despertar. Eu sempre gosto de agradecer, perguntar com educação, elogiar. Se precisa de um toque, dá um toque com cuidado, né? Melhor isso aqui. E às vezes um tom que você fala, às vezes você estraga tudo. Despercebido, às vezes você fala num tom que estraga tudo. Inclusive, quando a Thaís foi entrar na rádio lá, numa conversa que eu tive com ela, eu falei sobre essas questões. Assim, a gente tem que se portar, né, e tratar um ao outro com respeito aqui dentro, porque eu sou um cara casado, você é uma moça casada e tal, a gente não quer que levante, eu não quero, por exemplo, que a minha esposa às vezes me proíba de trabalhar com você aqui, eu não quero que o seu esposo proíba você de trabalhar comigo aqui, então a gente tem que criar um ambiente saudável, de respeito, e a mesma coisa assim, exija também quando alguém começar a querer passar do limite com você, também exija esse respeito ali. Isso aqui tem que estar de pé, né? Isso aí. Porque já aconteceu, né? Infelizmente, acontece. Não com ela, mas já aconteceu com outras funcionárias nossas. Acontece para lugar. Então, num podcast como esse, a gente tem a oportunidade de ventilar esse assunto para servir para despertar todo mundo, né, para isso, no profissionalismo, no social, né, no respeito a pessoas.
até mesmo na brincadeira. Tudo tem limite, né? Sim. Tudo tem limite. Senão não vai. Pois bem, nós tivemos aqui hoje, com muita alegria e satisfação, nosso querido amigo e irmão Edgar Hubner, funcionário da rádio, alto escalão da rádio, Rádio Vida aqui de Lajinha, o líder da propaganda, né, Edgar? A moto dele aí sai divulgando tudo quanto há, locução de porta de loja, locução de tudo quanto há, né? Faz de tudo. Locução, estou fazendo hoje, eu sou um locutor fixo hoje do Super Vale, todo sábado eu estou na praça ali. Na praça. Faço porta de loja também, tenho um estúdio lá, né, que a gente faz gravação, eu faço gravação pro Brasil inteiro. Brasil inteiro? Brasil todo. Bacana. E tô na rádio também, né? Graças a Deus. E fui sondado até para fazer locução no rodeio esse ano, mas não locutor de rodeio, para fazer as publicidades no rodeio esse ano, mas isso não aconteceu. Mas vai acontecer. Era uma área que eu tinha vontade de entrar, mas... Porque nós estamos falando de futuro, o futuro a Deus pertence, vai chegar, né, Chico? Vai chegar. Na sua área, tenho certeza que tem bons olhos olhando para você por aí e vai dar certo. Graças a Deus, assim, até a gente falou dos meus pais, graças a Deus eles deixaram um legado. Esses dias agora tive meu carro preso. Ixi. Meu carro de propaganda, né? Eu tenho um Fox lá que faz propaganda. Por causa de uma multa que eu nem sabia, que o carro está no nome da minha mãe, eu nem sabia que... Eu não consigo ver essa multa no meu aplicativo do celular, porque o que está lá está no meu nome. Mas como o carro está no nome da minha mãe, eu tinha essa multa, acabou o carro sendo preso lá. Eu vim embora a pé, depois que a polícia falou, seu carro vai ficar preso aqui e tal, amanhã você paga a multa e amanhã você tem que atirar. Que isso? Aí eu vim embora do Itá ali, caminhando a pé, triste, falei assim, nossa, se meu pai estivesse aqui, meu pai ia estar tão envergonhado. Mas as multas, às vezes você toma multa sem saber que tem. Sem saber. Eu não sabia que eu tinha essa multa. Eu fiquei sabendo que eu tinha uma multa do ano passado, agora que o documento chegava, tudo em página, o documento de 25 não chegou ainda. Eu fui olhar, não pedi o André que era o despachante, o André falou, eu tinha multa lá. Eu fui até no despachante antes de pagar a multa. Aliás, depois que eu paguei a multa, eu falei assim, como é que funciona isso, Paulo? Saiu o documento e tal, eu falei assim, não, seu carro está com o documento pago, mas ele não está licenciado. Só fica licenciado no sistema a partir do momento que você pagou a multa. Você tá sem dívida com o Estado. Eu fui lá, paguei a multa, o delegado liberou lá, fui lá. Deu um transtornozinho, porque o carro está no nome da minha mãe já é falecida e tal. Aí meus irmãos teve que autorizar, fui lá, peguei, mas foi de boa. Sim. Foi tranquilo. Só refletiu lá no passado. Eu só tive um prejuízo financeiro e esse pensamento, falando, se o pai estivesse aqui, o pai tinha que ficar com vergonha. Passar o carro, assim, o carro tem minha foto atrás. Passar o carro assim com a minha foto, assim, sendo do guincho, ir embora, assim, eu falei, pronto. Antes tinha um tempo atrás, as pessoas usavam um carro tipo o seu pra fazer aquelas recadinhos do coração lá. Sim. Tele não sei o que, né? Telemensagem. É engraçado que antes de eu ter o carro, eu até fazia algumas mensagens assim, né? Uma homenagem de aniversário, essas coisas assim, recadinho do coração, até que eu nunca fiz, não. Mas depois que eu tive o carro, não teve isso mais, não. Acabou isso, né? Hoje a pessoa manda via WhatsApp. Mas é um diferencial, né? O cara quer fazer uma com certeza. Tem gente para tudo, né? É verdade. Valeu, Edgar. Muito obrigado por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Ficamos felizes demais com a sua presença aqui. Conhecer um pedacinho da sua história, né? Tá certo. Agostinho, e aí? Quer deixar um recado aí, pai? Não, só para o pessoal sintonizar a rádio, né? 87.9. De 9 às 11 eu tô lá, todo dia, na Rádio Vida. Falar que eu tenho a minha banda, né? A Banda O Verbo, que é uma banda de rock cristão. Graças a Deus a gente está aí também na estrada, né? Fazendo algumas apresentações aí, que eu também gosto, né? Eu continuo gostando muito de bateria, né? Então é isso, né? O pessoal aí poder sintonizar a rádio e quem puder aí seguir a rádio aí no Instagram, Rádio FM Vida Lajinha, e também Banda O Verbo Oficial, conhecer o trabalho da nossa banda também. Tem Instagram? É o Instagram, @Banda O Verbo Oficial e @Rádio FM Vida Lajinha. Bacana. Isso aí. Seguir nós também, né, Agostinho? Segue nós aí. Segue nós aí. No canal agora. Fala aí. Como é que é lá? O nome do canal? A Sua História é um Caos. Sua História é um Caos. A gente vai rir um pouquinho, bater uns papos com os amigos e tentar entreter um pouquinho, o É verdade. pessoal aí.
Tá, tem um outro amigo sendo convidado, se ele aceitar vai ser bom também, viu? Vamos trazer vários aqui de Lajinha, pra gente mexer nas feridas dele, dos podres. Você acha os podres por aí fora? Em breve eu vou levar vocês também para falar do canal de vocês no meu programa. Nós vamos com prazer. Iremos sim, né, Chico? Então, muito obrigado aí. Valeu, gente. Tchau, um abraço. Vocês, gente. Aí.